Muito bem, muito bem, muito bem. Olha lá, minha gente. Pois é, boa tarde. Não diminui o som. Pois é, boa tarde. Fica muito bom estar trazendo alguma novidade para vocês. Acabei de ler aqui que aquele canalha que foi pego com dólares na cueca, ele está incitando a uma CPI contra o Flávio Bolsonaro. Bem, é desnecessário dizer que eu não tenho nada contra a CPI, contra Flávio Bolsonaro, seja lá contra quem for, não interessa, tanto faz. Pode ter quantas CPIs tiverem que ter, sem problema nenhum. Isso faz parte justamente daquele da limpeza que deve ser feita na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Senadores, enfim, onde quer que haja alguém público, tem que haver essas CPIs para a limpeza. Isso até aí sem problema nenhum. Mas o detalhe curioso é justamente esse parece uma menina moça, né? E eu queria deixar claro aqui que eu acho uma coisa linda. Ele é muito cheio de graça, ele com aquela carinha dele, querendo uma CPI contra o Flávio Bolsonaro. Veja bem, eu fico muito encantado quando eu leio, ouço ou vejo algo desse gênero. É como se eu estivesse vendo o próprio assassino chorando no enterro de sua vítima. Exatamente aquilo que aconteceu quando da morte do Celso Daniel, gente. Quando da morte do Celso Daniel, estava lá Zé Genuíno, Zé Dirceu, Lula da Silva, o Sombra, o... Como é que era o nome daquele outro cara que estava lá? Ai, meu Deus, é um cara muito, muito importante no PT, estava junto ali, inclusive hoje, né, aquele cara era o cara da mala, era o cara que circulava com mala de dinheiro para lá e para cá, então era um cara bastante importante, mas tudo bem. Então, e eles foram chorar no enterro do Celso Daniel. Na verdade, o bandido, quando ele vai no enterro de alguém, ele não vai para chorar, ele vai para, digamos assim, confirmar, tá morto mesmo, tô vendo, eu vi o cadáver ali e tal. E além do que, é mais ou menos como se estivesse olhando para a cara da vítima e apontando o dedo do meio para a vítima. Né? Quer dizer, eles vão, são as lágrimas de crocodilo, o próprio assassino chorando no enterro de sua vítima. E a postura de Vestal não lhe cabe, ilustre candidato a presidiário. Que Flávio Bolsonaro seja investigado, puxa vida, eu creio que o Brasil inteiro é favorável, gente. Eu creio que o Brasil inteiro está favorável a qualquer atitude nesse gênero. Afinal de contas, as investigações são os meios que a nossa justiça tem de chegar a um denominador com relação aos fatos. E contra fatos não há argumentos, desde que eles estejam bastante embasados, como foi o caso do Apedeuta, que está até hoje preso porque os fatos eram tão fortes e contundentes que nem o santo do advogado dele consegue tirá-lo da cadeia. Veja só, eu até postei isso e achei interessante, porque a mente do povo brasileiro está tão corroída que já não entende ironia. Eu postei isso, que foi uma foto que apareceu aquele Zé Ruela, do advogado do Apedeuta, o, esqueci o nome dele. Alguém sabe o nome do advogado do Apedeuta lá? O Zanin. O Zanin. Então, eu vi uma foto do Zanin e estava dizendo ali que ele não conseguiu tirar um cara que é considerado santo, né? Que não tem nenhuma prova contra ele e ele não consegue tirar da cadeia. Então, é porque ele é um péssimo advogado. Gente, é claro que aquilo ali é ironia. Ironia até nem fina, é uma ironia grosseira, porque
elementar que o cara não vai tirar outro da cadeia, porque as provas são muito fortes, são muito contundentes. O trabalho do Sérgio Moro é um dos melhores profissionais dessa área no Brasil. O Sérgio Moro não é um menino, ele é um homem com sabedoria, com capacidade técnica, à altura do cargo que ele ocupou junto à 13ª Vara. Ele não entrou lá por QI, ele entrou lá porque ele fez um concurso. Muito bem. Aí, então, trata-se do mesmo assunto. Se Flávio Bolsonaro, de fato, tiver elementos contra ele, que ele seja penalizado, gente. O povo brasileiro não está querendo ter mais um bandido de estimação, de jeito nenhum. Agora, que corra a investigação à altura do que tenha que ser. Sabe, ele tem lá o seu foro privilegiado. Ora, se foi respeitado o foro privilegiado para Gleisi Hoffmann, para Renan Calheiros, para José Sarney, para Paulo Maluf, para José Genuíno, para Lindbergh Faria, para aquela Benedita da Silva, se foi respeitado o foro privilegiado para cada um desses, ora, pau que bate em Chico, igualmente bate em Francisco. Então que seja na mesma altura, que seja respeitado a porcaria do foro privilegiado para o Flávio também. Claro que no momento certo que esse foro privilegiado vier a cair, aí que seja respeitada a lei. Até onde me consta, a lei não pode retroagir. Ou seja, se houver hoje a liberação do foro privilegiado, ela não pode retroagir e simplesmente tirar de quem já tem o benefício. Tendo o benefício, vai continuar tendo enquanto a lei permitir. Após o que a lei permitir, deixará de tê-lo. Por enquanto ele tem, que seja respeitado, que seja investigado à altura de qualquer outro cidadão. Ele não precisa ser investigado de uma forma distinta, mas ele tem que ter os direitos que lhe cabe pelo cargo que ocupa e pelo cidadão que ele é, independente de ser filho de presidente. Filho de presidente era Lulinha e a caterva toda que está lá livre, leve e solta, com 300 e tantos milhões que passaram por suas contas e ao que o COAF fazia COAF. COAF, COAF, quer dizer, estava dormindo o COAF. Ora, gente, é elementar. O chefe do COAF, né, a liderança do COAF estava, digamos assim, com as vestes vermelhas, com a estrelinha no peito. Então era claro e evidente que não iria atentar aos milhões, assim como não atentou a absolutamente nada, haja vista o fato da dona Marisa Letícia ter falecido e ter deixado um inventário no valor de perto de 11 milhões de reais. COAF, 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 onde estavas tu, ó besta quadrada? Não o COAF, que é uma instituição, mas aqueles que estavam cuidando, porque uma senhora, dona de casa, porque o Brasil inteiro, aliás, o mundo inteiro sabia que ela era dona de casa, movimentou 11 milhões, quer tenha sido em espécie, quer tenha sido em imóveis, e ninguém percebeu. Ora, e agora querem mostrar serviço? Eu acho que a gente tem que parar e analisar e ver bem que existe sim o verniz da legalidade nesse órgão. Ou seja, ele está fazendo de conta que é um órgão sério, capaz de ver algo tão evidente como uma movimentação de contas do Flávio Bolsonaro, por exemplo. Veja bem, não repito, que ele seja investigado, sem problema nenhum, mas segundo os relatórios do COAF,
Existem caras ali que movimentaram 40 milhões. Não quer dizer que o que movimentou 40 milhões tenha que ser menos investigado do que o que recebeu 1 milhão. Não, de jeito nenhum. Igualdade. Agora, veja bem, cada processo que seja investigado, a seu tempo também. Por que que eu vou tirar uma pasta que chegou hoje de cima do meu, ou debaixo da minha pilha, para investigar primeiro, ou seja, dando preferência a ela, do que as antecedentes que ali estão? Vamos respeitar uma fila também, não por nada, não é porque é o filho do presidente, mas porque, sabe, a justiça ela tem que ser célere, e a celeridade exige também o ato de respeitar a fila. É para isso que existe a fila, porque daí há a celeridade. Agora, se existe uma fila e eu atendo o último da fila, é claro que eu estou colocando aqueles que estavam em primeiro para trás. Não haverá, daqui a pouco alguém poderá ver a sua ficha, a sua senha vencida, como acontece aí que o STF, por exemplo, alguns processos contra Collor, contra Renan, caducaram porque eles não têm tempo para atender. Mas é claro que não podem ter tempo, afinal Gilmar Mendes, nossa, ele deve suar muito assinando os habeas corpus de Barata, entre outros, né? Entre outros, não é só do Barata, inúmeros outros habeas corpus, não só o Gilmar Mendes também, Gilmar Mendes, Lewandowski, aquele Marco Aurélio, a caterva toda que está lá ocupando aquele cargo, para o qual não tem competência nenhuma para estar lá, né? Assim como esses membros do COAF não têm competência nenhuma para estar ali. Já deveria ter sido abandonado o cargo, né? Se pelo menos eles tivessem um pouco de hombridade, eles já teriam abandonado, como é o caso desse indivíduo, esse José Adalberto Vieira, a quem eu digo, vai para o inferno, José Adalberto Vieira. Na época que você foi pego com os dólares na cueca, você era o lambebotas, ou assessor foi o nome que deram para quem lambia o saco dos seus políticos de estimação, né? Assessor do deputado José Guimarães, que por acaso é irmão do José Genuíno, infeliz, ou besta quadrada, esquece isso? Então vai cuidar da tua defesa, rapazinho. Aliás, você já é um velho decrépito. Você vai ter que prestar contas de tudo o que você fez. Para quem? Para o Dr. Friedman Anderson Wendpap, tá? Muito cuidado com ele é mais duro do que o Moro. Agora, pode ser que você não tenha que prestar contas para ele, supondo-se até que ele nem seja aceito pelo TRF4 como o responsável pela cadeira do Moro na 13ª vara, e pelo fato de que você também tem o teu foro privilegiado, talvez você não tenha que prestar contas ao Friedman Anderson Wendpap. Porém, eu te digo uma coisa, muito cuidado, porque você pode ter que prestar contas também para o Carlos Alberto Santos Cruz. Eu quero ver se você tem olho para encará-lo de frente. Aliás, eu lembro do Ustra na CPI, não era CPI, naquela comissão da verdade, na omissão da verdade, quando o Ustra olhava para o Genuíno e dizia: Genuíno, olha nos meus olhos, Genuíno, seja homem, cara, olha aqui nos meus olhos. Quero olhar nos teus olhos. Não teve jeito. O Genuíno não foi homem para tanto. E você também não será, José Adalberto Vieira. Eu não estou vindo aqui para defender Flávio Bolsonaro, não. Pode ter certeza. Eu estou aqui querendo defender o direito ao cidadão de encontrar a sua investigação livre e independente de barreiras ideológicas. Claro que vocês não entendem isso. Então vocês vão querer fazer essa CPI não porque
Não porque o Flávio tenha errado necessariamente, porque se fosse você com aqueles dólares, você tinha motivos para limpar. Provavelmente se pôs os dólares na cueca para limpar a bunda, né, o indivíduo. Então, provavelmente você não veria nenhum problema se fosse o apedeuta com a mesma movimentação do que o Flávio. O teu problema de pedir a CPI do Flávio é que, ao pedir a CPI do Flávio, vocês querem, tirando o Flávio, colocar no lugar dele o Lindbergh Farias, que, aliás, está a um passo da cadeia, né? E vai ser lindo de ver aquela menina moça entrando na cadeia, porque eu tenho certeza que dentro da cadeia tem muita gente que vai querer ter uma Maria, tá? E, aliás, você, com essas bochechas que você tem, José Adalberto, cuidado, hein? Cuidado. Olha que eu vou assistir de camarote essa brincadeira, José Adalberto. Aliás, você, a gente está esperando há muito tempo você, as voltas com a justiça, você, aquela mulher da dancinha, a Guadani, o Marum, o Renan Calheiros, o Collor de Mello, o José Sarney, o FHC, a Gleisi Hoffmann, aquela indivídua sem vergonha, a Fátima Bezerra, né? A Maria do Rosário, todos vocês, tudo no mesmo saco. Claro, cada um eu quero ver frente a frente, com um juiz, mas um juiz bom. Não esses juízes que tratam vocês por excelências, não. Não, de jeito nenhum. Veja, você deixou de ser excelência para ser candidato a presidiário. Mudou de figura. Indivíduo, vai lá que você tem muita coisa a ganhar na frente de uma pessoa como o Dr. Friedman Anderson Wend Papp. Mas eu confesso para você que eu preferia um juiz com o perfil do Carlos Alberto Santos Cruz, o general, aquele general do olho que parece um iceberg. É aquele general que eu queria te olhando nos olhos. Eu creio que você teria um infarto no primeiro momento. Que, aliás, já poupava a União do custo do teu processo, né? Porque se você tiver um infarto, é só enterrar a besta quadrada para evitar o mau cheiro, porque o resto, me desculpe, olha, você não serve para absolutamente nada para a nação. Teus filhos, esposa, provavelmente sentirão tua falta. Mas, ao ver você com os dólares da cueca, eu creio que isso por si só já vai aliviar para eles, pelo menos foi, né? Parou de sofrer, coitadinho. Fique em paz, gente, meu povo querido. Grande abraço. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia!